Em nome do consórcio Servopa, sua próxima conquista começa aqui, KTO.com, onde a diversão acontece. Atlético e Cuiabá, hoje, portanto, a partir das 7 da noite, a transmissão aqui na Jovem Pan News, a bola rola às 8 lá na Arena da Baixada e a gente vai acompanhar esse jogo. Estarei lá ao lado do Felipe Dalck com as reportagens do Vincenzo Dalicani, que vem aí para trazer as informações do Atlético Paranaense. O Furacão, que você destacou aí na abertura do programa, tem duas dúvidas, né? Na zaga e ali entre Pablo e Vitor Bueno, mas deve jogar o Vitor Bueno, aliás, né, Vincenzo? Boa tarde. É isso, boa tarde, Linhares, boa tarde aí, ouvinte que nos acompanha, e muito boa tarde também aos nossos amigos da bancada aqui, o ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. O Atlético tem essas dúvidas e definiu o esboço do time que pode ir a campo hoje na partida contra o Cuiabá nesta noite. Definiu na tarde de ontem, no treinamento da tarde de ontem, e é exatamente o que o Linhares falou. O Atlético deve utilizar o Kaká na vaga do Zé Ivaldo, então o Kaká substitui o Zé Ivaldo na zaga do Atlético, e o Vitor Bueno deve substituir o Pablo aí na escalação do Atlético também, que mantém a mesma base da partida contra o Bolívar, da vitória por 2-0 contra o Bolívar, mas da eliminação na Copa Libertadores. O Bueno chega para ser aí uma opção nas batidas de fora da área e na circulação de bola, segundo o Wesley Carvalho, em relação ao Pablo, que é um jogador que tem mais essa característica de infiltração na grande área e de conclusão ao gol. Muita gente questionou sobre o Bruno Zapelli, sobre a ausência aí do Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli compõe o banco de reservas e ele assim ainda se adapta à intensidade do futebol brasileiro. O Bruno Zapelli ainda não será utilizado como titular pelo Wesley Carvalho, ao menos nessa partida, mas nas próximas ele já será mais cotado para ser titular do Atlético. E no meio campo, o Vidal volta de suspensão, deve aí compor o meio campo com o Fernandinho e com o Eric. No banco de reservas também o Rômulo é reforço, ele volta de lesão, se recuperou de um edema na coxa, está há 2 meses sem jogar, fez sua última partida no dia 6 de junho contra o Libertad do Paraguai pela Copa Libertadores. O Alex Santana e o Christian, 2 jogadores muito importantes, ainda estão fora de jogo. Alex Santana começou transição no início da semana passada, treinou com bola nesta segunda-feira, na tarde desta segunda-feira, deve fazer a sua volta na partida contra o Goiás na próxima segunda-feira. E o Christian ainda deve tomar pelo menos mais 2 semaninhas de recuperação pela lesão na coxa que teve há mais de 20 dias contra o Vasco da Gama lá em São Januário. Ele faz o gol e sente a coxa. Então, o Wesley Carvalho projeta o time do Atlético com Bento no gol, Kelvin, Kaká, Thiago Heleno e Esquivel como um quarteto de zaga, Eric, Fernandinho, Vidal e Vitor Bueno no meio campo, Canóbio e Vitor Roque no ataque. Esse é o provável time do Atlético para a partida de logo mais, né? Partida das 8 da noite desta terça-feira contra o Cuiabá. Essa dúvida entre Vitor Bueno e Pablo parece que não existe, né, Dal? Que vai jogar mesmo o Vitor Bueno, porque ficou provado no jogo contra o Bolívar que não funcionou ali com o Pablo no esquema montado pelo Wesley Carvalho. E a dúvida entre o Kaká e o Zé Ivaldo é pertinente porque a tendência é que o Kaká vire o titular da posição por conta da negociação que já está concretizada do Zé Ivaldo com o Cruzeiro. O Zé vai sair, todo mundo sabe disso, né? Então, eu acho que é natural. O Atlético trouxe o Kaká pensando nisso, pensando na saída do Zé e para entrar um novo titular, né? Para já preparar um jogador para a próxima temporada também. O Atlético tem muito esse pensamento de preparar os jogadores para virarem titulares, para ser o restante, para serem utilizados no restante da temporada, no geral, né? E não simplesmente do nada contratar um jogador no ano que vem para daí ele ser utilizado, né? Então precisa desse tempo todo de adaptação e natural que seja muito melhor ele começar jogando na Série A. E o Kaká tem potência para isso, tem potencial para isso, né? Sempre jogou bem, estava no Japão, mas agora voltando para o futebol brasileiro já fez uma boa apresentação na partida que jogou. Então assim, eu acho que o Atlético precisa definir muito essa estratégia do Pablo e Vitor Bueno ali, porque para mim não tem dúvida do que deveria ser utilizado. Para mim, Pablo e Vitor Roque juntos é situacional de jogo. Sim. Precisa fazer um gol, coloca mais um atacante, coloca um cara para elevar um pouco a estatura lá na frente, para brigar com os zagueiros. Cara de segundo tempo, isso, né? O Paulo Torres sempre falava que o Pablo cansava muito os zagueiros, porque ele briga bastante realmente, ele é um cara intenso, e pra mim tem que ser no segundo tempo. Não dá pra começar assim, porque o Atlético parece que joga com a menos quando tá os dois juntos. Porque o Pablo, apesar de ele ter uma consciência tática melhor,
ele se perde um pouquinho ainda. Eu acho que ele não... Porque ele não consegue ajudar tanto. E aí que tá o problema. Ele pode cumprir bem taticamente o papel, só que ele não consegue ajudar tanto com a bola no pé. O Pablo tem muito na recomposição defensiva um valor para esse time do Atlético. Sim. E o Wesley Carvalho fala também na coletiva da partida contra o Bolívar, da vitória por 2-0 mais derrota nos pênaltis, que o Pablo foi também utilizado, claro, para infiltrar na área, para ser um finalizador, mas também para saltar, para não fazer o zagueiro do Bolívar saltar a linha, para o zagueiro do Bolívar não ficar preso atrás e não conseguir atacar aí a saída de bola do Atlético. Então o Bolívar que joga com 3 zagueiros ali, zagueiros que atacam muito, né? Então o Pablo também foi utilizado com esse preceito preceito tático, claro. Aí a gente tem muitos questionamentos, e é o que a gente falou ontem. O Pablo vem de anos jogando como centroavante e tem sido utilizado pelos lados do campo, né? Foi utilizado pela esquerda em determinado momento e vem sendo utilizado pela direita. Se jogasse na do Bueno, seria utilizado mais como um meia pela direita, não como um atacante. Então faz sentido, assim, é difícil mesmo você ver o Pablo e o Vitor Roque juntos nesse time do Atlético neste momento, né? Então, e até foi no começo do ano também. Só você ver, o Pablo tem quantos gols na temporada? 11? 12, acho. 12. Tá. 10 deles foram lá no começo do ano, como centroavante. Não, 9, né? 9 no Paranaense e 3 no Brasileiro. Um contra o Coritiba, lá no início do campeonato. Um contra o Cruzeiro e um contra o Santos. Isso. Verdade. Então, mas os 9 gols em que ele disparou rapidamente na artilharia e terminou como artilheiro do Campeonato Paranaense, foi ele jogando como centroavante enquanto não existia Vitor Roque. Sim. Que o Vitor Roque estava com a seleção sub-20. Ele demorou um tempo e depois ele virou reserva ainda. Né? Teve um tempinho ali pro Vitor Roque virar titular da equipe do Atlético. Então, assim, foi ali que ele rendeu. A gente pode entrar em comparação de adversário. Sim. Mas ok. Mas foi ali que ele rendeu. Foi ali que ele fez gols. Foi ali que ele jogou bem. Então, eu acho... Eu não gosto dessa formação com os dois. Bato nisso desde o começo do ano. Porque o Turra teve aquela insistência gigantesca com o Terans e Vitor Bueno. Sim. Comecinho deu certo. E foi um dos testes que ele descontinuou, né? Foi um teste que ele fez no Paranaense e funcionou muito bem em determinados momentos. O jogo contra o Londrina, por exemplo, que o Atlético ganha fora de casa, é um jogo que funciona muito. Então, mas se você for pegar, ele funciona muito mais contra adversários bem frágeis. Sim, exatamente. Né? Porque daí quando ele pega, sei lá, adversário como o Cascavel, por exemplo, o Maringá, e esses dois jogadores não funcionam. Sim. Juntos, né? Sim, e assim, contra adversários mais fortes, atacando também com uma saída de bola mais potente. A gente conversou com o Alberto Valentim recentemente e perguntamos, o Terans prejudica mesmo na recomposição? Esse é o maior problema do Terans? E o Alberto Valentim foi técnico do Atlético em 2021, né? Treinou o Terans, utilizava o Terans pelo lado esquerdo do ataque, inclusive não como meia, mas como um ponta esquerda no esquema de 3 zagueiros. Ele falou, o Terans prejudica muito na recomposição. E em jogos que não são tão importantes é difícil fazer o Terans se ligar na partida. Então esse era o grande problema do Terans no Atlético, por isso acaba sendo negociado pro Pachuca do México nessa temporada, e por isso o Vitor Bueno e Terans também não dava certo, né? São dois jogadores pouco intensos na recomposição também, né? É difícil você utilizar esses dois jogadores juntos. Existe muita gente que questiona a escalação, né? Na final da Libertadores, por exemplo. Sim. Porque o Terans tinha feito um gol decisivo contra o Palmeiras na semifinal. O Terans teve momentos banco, né? Bons, exatamente, sim, saindo do banco. E até a gente já conversou sobre isso, né, Linhares? Questão do Terans ter entrado como titular na final da Libertadores. Só que o Terans muitas vezes ele desligava do jogo com muita facilidade. E isso era muito temerário. Mas ele na final da Libertadores, ele foi o cara que criou as mais perigosas chances do Atlético. Depois, né? Que ele entrou, mas talvez tivesse começado o jogo, o Atlético tivesse uma outra ou talvez sorte ele no tivesse jogo, né? num sono danado e tivesse aberto espaço pro Flamengo fazer gol antes, né? Então, eram várias situações assim. E daí, depois dessa tentativa de Terans e Vitor Bueno, que nos jogos um pouco mais difíceis ele acaba tirando, ele vai com Rômulo e Vitor Roque, ou Rômulo e Pablo, né? Por conta da bola aérea, da ajuda no lado direito ali, e daí ele começa com essa de Vitor Roque e Pablo, que na minha opinião, em momento algum deu certo. Mas um ou outro fez gol enquanto o outro estava em campo. Sim, mas é situacional do jogo. Né? Uma coisa é você ver a questão tática dentro do campo ali, como está funcionando esses dois jogadores. E geralmente o Pablo está sobrando muito em campo. O Eduardo Faveri está dizendo aqui, bom dia, com esse treinador que teremos que nos contentar, falando do Wesley Carvalho, né? Com a permanência na Série A. Para nosso centenário, o treineiro não tem peito de tirar o Vidal e escalar o Zapelli, ele está sugerindo aqui. Né?
O Zapelli, a questão é de adaptação mesmo. O Zapelli vai ser utilizado com o decorrer da temporada, mas ainda se adapta à intensidade do futebol brasileiro. E é o que eu falei também, até conversando com amigos ontem, um amigo atleticano falou, pô, mas o Zapelli veio, os caras pagaram tanto, ele não é utilizado. Primeiro, tem a questão que o Vincenzo trouxe, a questão da adaptação ao futebol brasileiro, intensidade, é muito diferente, né, o futebol argentino e o futebol brasileiro. Segundo, ele foi titular contra o Santos, né? Foi. Desde o início, né? Foi bem contra o Santos. Foi bem. Mas é um jogo com rotação abaixo também, né? Exato. Aí o segundo, você vê, a gente não tá lá dia a dia. Às vezes o cara tá treinando numa nhaca danada. Como é que ele vai ser titular só porque gastaram tanto nele? Não tem como. E é uma responsabilidade grande para um jogador que tem 21 anos ainda, né? Coloca nas costas dele essa responsabilidade de vir para ser o craque do time. Sim. Eu acho que ele naturalmente vai ocupar um espaço de destaque no time do Atlético. Também acho que vai. Mas é um trabalho de paciência, como ele falou, de adaptação, de desenvolvimento. Né? Ele ainda precisa se entrosar no time, né? Para também não queimar um jogador de grande potencial. Sim. Como ele é, né? Porque de repente você põe, ele tem potencial, você sabe o que ele pode, aonde ele pode chegar, mas aí por conta desse problema de ainda não estar completamente adaptado, porque tem que ser aos poucos, de ir entrando nos jogos e tal, ele pode ser um produto queimado facilmente. Sim, né? Ainda mais nesse momento em que o Atlético vivia decisões. Sim. O Atlético vivia a decisão da Libertadores. O Atlético teve que jogar com times alternativos, por exemplo, contra o Santos, como foi, que ele jogou como titular, inclusive. Então tem que ter um pouquinho de calma ainda. O Esquivel foi diferente, porque o Esquivel chegou aqui e ficou 2 semanas, entrou na 20 emergência. dias quase treinando. Não, e entrou na emergência, né? Porque não tinha um lateral também. Não, mas no caso ele ficou treinando. Ah, sim. É porque ele não podia ser inscrito, né? Precisou esperar abrir a janela. Exatamente, porque ele ficou apenas entrosando e treinando. Né? Então tem que ter um pouquinho de calma com o Zapelli também. Hoje talvez seja um jogo para ele entrar no segundo tempo. Acredito que vai entrar. Eu também acredito. Sim. Acredito que vai entrar. Sim. O Wesley em algum momento vai utilizá-lo na partida. Como fez contra o Cruzeiro, né? No empate em 3-3, ele estreou ali, estreia contra o Cruzeiro entrando no segundo tempo. Eu acho que ele vai pro segundo tempo pro jogo hoje, com toda certeza. E acho que tem uma questão, rapidinho pra gente finalizar essa conversa, que o Zapelli, ele fazia uma função no Belgrano que era um pouco mais atrás do que ele vai fazer no Atlético, Sim. né? Ele jogava quase como um segundo volante no Belgrano da Argentina, e até o Pablo Vegetti, que tá no Vasco agora, já fez 2 gols pelo Vasco, ele se torna um dos artilheiros do campeonato argentino pela atuação do Zapelli, pelos lançamentos muito bons que o Zapelli fazia pra ele, e aí assistências uma pro função Vegetti, mais do Christian hoje, né? Exatamente, uma função que 2 Vidal, passos atrás no meio campo, né? Não para substituir o Vitor Bueno. Pelo que fez contra o Santos, pelo que fez contra o Cruzeiro, a tendência é que o Zapelli seja utilizado como um 10, como um armador à frente do meio campo, não como um segundo volante. Então também é uma adaptação à nova Pode função, ser até que o Wesley pense em usar o Zapelli com o Vitor Bueno por um dos extremos, né? Ele tem o Christian também para essa função. Então, talvez Christian e Vitor Bueno passem a disputar uma posição no time. O Canóbio me parece ser um cara intocável hoje, né? Sim. Por incrível que pareça, né? Pela entrega dele, pela determinação. O Canóbio, ele joga em qualquer posição, né? Sim. Se precisar entrar o Christian na esquerda, o Canóbio passa para a direita. Se puser o Vitor Bueno na direita, o Canóbio vai lá para a esquerda, mas o Canóbio vai ser titular. Jogar. O Canóbio entrou para fazer um segundo volante contra o Santos e depois ele inverte com o Pablo em meia partida. E se precisar no lugar do Esquivel alguém na lateral esquerda, vai ser o Canóbio também. Né? Vai. É isso. E se o Bento machucar, o Canóbio vai lá no... 12:22.